Sejam bem-vindos ao Palavra de Encorajamento. Este quadro é para te incentivar e impulsionar a viver de forma plena a Palavra de Deus. Cada texto que vamos meditar será transformador para a tua vida. Hoje eu vou falar sobre obediência ao Senhor. E quantas vezes a gente tem medo, receio de obedecer à voz de Deus. Que Ele nos pede, a gente, por não entender, muitas vezes a gente fica com medo de dar esse passo de confiança. Muitas vezes a gente está fora da vontade de Deus. Então, eu quero hoje falar sobre como é bom obedecer a Deus. E para a gente obedecer a Deus, a gente precisa confiar em quem Deus é. E primeiro de tudo, Deus ele é bondoso. A sua bondade, ela não termina, ela não acaba. Não precisamos ter medo de confiar em Deus, pois o seu caráter é imutável, ele não muda. E para que a gente possa confiar nele, você precisa dar um passo de fé. Lembra que antes de você conhecer a Deus, Deus já te conhecia. Ele já havia escrito uma história para você. Ele já havia planejado algo bom, maravilhoso para você. Ele te escolheu. Ele escolheu para que você possa viver os seus planos aqui na Terra. E Deus, ele não obriga nenhum de nós a segui-lo, mas ele nos chama, ele nos convida para a gente fazer parte dos seus planos. E se você diz sim para os seus planos, você diz sim para o convite de Deus, você vai viver de forma segura, pois Deus é um Deus que a gente pode confiar em todo o tempo. O que Deus planejou para nós é bom. Ele é bom, é muito bom, e não há maldade, não há dano nenhum para a nossa vida. E Jeremias fala que os seus planos são para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança. Ele tem planos de nos fazer prosperar, de crescer, e não de nos causar nenhuma dor, nenhum dano. Eu quero ler hoje para você Salmos 103 e o 8. Fala assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Esse versículo é muito poderoso, ele é muito forte. Quando você medita nessas palavras, que o Senhor ele é compassivo, que ele é bondoso, ele é tardio em irar-se, mas ele é rico em bondade. E você fica meditando nessa palavra, você começa a ver que você pode entregar a sua vida, render a sua vida totalmente a Deus, entregando todas as áreas da sua vida ao Senhor, pois Ele é bondoso, Ele tem planos de bem para nós. O Senhor, Ele criou um mundo perfeito para nós. E a gente sabe que por conta do pecado, quando entra no mundo, a gente teve acesso a coisas ruins para a nossa vida, a dores, a sofrimentos, mas Deus ele planejou a nossa salvação, a nossa esperança, e a nossa esperança está em Jesus. Em Jesus a gente tem acesso novamente ao mundo que ele criou para nós, através do seu reino. Através do seu reino a gente tem acesso à sua justiça, à sua paz, à sua alegria. Muitas vezes a gente não tem muito, a gente não encontra no nosso dia a dia, nem encontramos nas circunstâncias, mas Jesus ele nos faz, ele nos chama
a gente entrar no reino de Deus, a acessarmos os tesouros, aquilo que Ele conquistou para nós na cruz, que é a sua paz, que é a sua alegria, que é a sua justiça. A misericórdia do Senhor, ela não se acaba. Ela está sobre todos aqueles que o temem, todos aqueles que escolhem temê-lo. E a gente começa confiando em quem Deus é. Quando a gente confia em quem Ele é. E Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus justo. E Ele tem o melhor para nós. Quando a gente medita na sua palavra, a gente vai conhecendo cada vez mais sobre o seu caráter. E quanto mais a gente mergulha e vê que Ele é bom, Ele sempre teve os melhores pensamentos e intenções para nós, a gente começa a se lançar nesse amor, a mergulhar nesse amor e a querer receber mais dele para a nossa vida. Você precisa confiar que Deus está te levando para algo melhor do que você poderia pensar, do que você poderia construir, do que você poderia imaginar, buscar para você. Talvez você esteja pensando, mas como eu faço para seguir a vontade de Deus? Como eu faço para obedecê-lo? E no Salmo 103, vai te dizer o que você precisa fazer. Assim, que a misericórdia cercará aqueles que o temem, que guardam a sua aliança, aqueles que lembram e cumprem os seus ensinamentos. Quando você reconhece a bondade e a misericórdia do Senhor, torna natural você obedecer. Quanto mais você conhecê-lo, você buscá-lo no seu lugar secreto, quanto mais você buscá-lo, ter intimidade com ele, querer conhecê-lo, ele vai se aproximar de você. E você vai conhecer cada dia mais sobre ele. E isso vai te fazer você confiar, vai fazer você depender dele. E se tornará natural você obedecê-lo, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra, andando com ele. Você não vai estar desprotegido. Ao contrário, você vai estar protegido por ele. Lembro que Jesus nos diz que Deus é um bom pai. Se a gente for ver, sempre Jesus ele fala que fazendo referência a Deus como um pai. E isso eu acredito que ele estava nos ensinando, nos revelando o amor do Pai. Ele estava fazendo com que a gente percebesse que Deus, ele quer ser o nosso Deus, nosso Senhor, ele é, mas também, ele estava dizendo agora, ele também quer ser, ele também é o seu Pai. Ele quer ser o seu Pai se você permitir, se você se aproximar dele. E Deus, ele é um bom Pai e ele nos ama tanto. E não há nenhum dano, não há nenhuma mentira nas suas palavras. Tudo que ele tem para você, tudo que ele tem para mim é verdadeiro. Tudo que ele te prometeu vai se cumprir integralmente. Porque é impossível que Deus minta. É impossível que Deus dê algo ruim aos seus filhos. Assim como Jesus falou que seria impossível que um pai maltratasse um filho, ou desse no lugar de pão pedra, ou de um peixe uma serpente. Então ele fala, imagina Deus perfeito, bom, diferente de nós, o que ele nos daria? Com certeza ele nos entregará algo superior, algo que nem a gente imagina, algo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que você possa decidir
obedecer à voz de Deus, obedecer à sua palavra, não por apenas uma obrigação, mas porque você o ama, porque você quer conhecê-lo e você quer se aproximar dele, porque você recebeu o amor dele, você recebeu o seu perdão. E vendo isso tudo, você pode juntar tudo isso e refletir e pensar: nossa, um Deus que me amou tanto, um Deus que não poupou nem o seu filho, mas ele entregou para me salvar. O que ele não faria por mim? O que ele tem reservado para mim? Então, que Deus possa te abençoar com essa palavra. Obrigada a você que acompanha o Palavras de Encorajamento. Até o próximo vídeo. E não esquece de enviar para alguma pessoa que você lembrou esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo.